Om Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Varima, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Varima, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Varima, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Respondendo Questões. São esses vídeos em que eu desenvolvo, as perguntas trazidas em forma de comentário em vídeos como esse, em postagens que eu faço por escrito. Ou seja, a plataforma de interação que temos aqui. Aqueles que quiserem participar de vídeos como esse, trazendo suas questões, é só comentar esse vídeo, não é? E assim a gente pode, nos próximos vídeos, trazer novas questões. Vocês podem também mandar um e-mail para marcelo.wallacepaiva@gmail.com, se não quiserem se expor aqui com alguma questão, ou entrar em contato comigo pelo Messenger, pela minha página do Facebook. Se vocês quiserem, de repente, conversar por WhatsApp também, podem mandar o telefone do WhatsApp através do Messenger, de comentário privado. E quando essas questões elas são assim, sobre tópicos que podem alcançar muitas pessoas, nunca evidentemente temas pessoais da vida das pessoas, não interessa, mas tópicos da vida pessoal que sejam sobre assuntos gerais, e aí a gente traz para esses vídeos aqui. Tem sido assim já há bastante tempo. Aqueles que tiverem interesse, é sempre importante dizer, uma conversa serena, boa, tranquila, de busca de uma boa associação, levarmos nosso pensamento para esses temas altos que tratamos aqui. A minha orientação são os ensinamentos de Sri Ramakrishna, então tudo permeia um pouco isso, não é? Então, tendo esse claro, não é, ambiente que estamos tratando, as conversas podem se dar muito bem. Só conversas assim de agressividade, um antagonismo muito grande, pessoas que querem assim, um duelo, uma confrontação do tipo, blá, blá, blá. Aí não, isso não tem espaço. Mas uma boa conversa, mesmo com dúvidas, com críticas, com contestações, com provocações, isso é muito bem-vindo, inclusive. Nos faz aumentar a nossa capacidade de estar atento ao ensinamento. Então eu dou minhas boas-vindas a todos aqueles que quiserem comentar nesse espírito bacana assim. Tá bom, meus amigos, vamos às questões de hoje, então. A primeira delas é a seguinte. Um amigo escreveu: outro dia vi uma ilustração relacionada ao movimento Hare Krishna, que mostrava a seguinte cena. Um homem no leito de morte era acossado por demônios, pois tinha vivido uma vida de pecado. Mas ele era então resgatado por anjos, pois ele havia dito no leito de morte o nome de Deus, ainda que sem qualquer fé, pois, por coincidência, era o mesmo nome do seu filho, o filho que ele era mais afeiçoado. Ou seja, ele estava só chamando o filho e ainda assim os anjos foram enganados. Isso não torna todo o sentido da vida sem sentido moral? É só viver como quer e no final se diz o nome de Deus e isso te faz escapar de todas as consequências? Esse amigo faz menção aqui a uma obra de arte, uma pintura. Ele fala aqui do movimento Hare Krishna. Ele está falando de uma passagem do sexto canto do Srimad Bhagavatam, narrando a vida de Ajamila. Eu tenho aqui, não é? Não sei se vai ser muito fácil ver. Aqui está. A cena que ele descreve é essa aqui, tá bom? Vocês conseguem perceber? Tem um senhor aqui idoso, ó. Tem uns seres aqui acorrentando ele, levando a alma dele. Você vê que a alma é jovem, mas o corpo é velho. Eles estão carregando a alma do homem.
E aqui do outro lado aparecem esses indivíduos aqui que o amigo caracterizou como anjos. Ele caracterizou esse aqui como demônios e esse aqui como anjos. Não é exatamente isso. A outra cena é um spoiler, então não vou mostrar agora. Então tem essa cena aqui. Essa aqui é Leito de Morte de Ajamila, né? Interessante. Sexto canto do Śrīmad Bhagavatam, esta grande obra aqui. Esse aqui é o exemplar tal do movimento da ISKCON, tradução do Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Esse Śrīmad Bhagavatam, chamado Grande Purana, Mahapurana, ele, ele aqui no Ocidente é mais conhecido mesmo pela tradução do Swami Prabhupada, que ele mesmo traduziu até os 10º canto, são 12, né? Cantos são grandes volumes, digamos assim. Esse aqui é o sexto canto, segundo capítulo, se não me engano, da história de Ajamila. E o Śrīmad Bhagavatam, então o Swami Prabhupada faleceu, ele não completou o comentário dos cantos finais, os seus discípulos completaram, foram publicados, né? Mas ele mesmo já tinha feito um comentário à parte dos cantos finais no livro chamado Krishna, Suprema Personalidade de Deus, que eu acho que tem 2 volumes aqui em português. Então, né, essa literatura se tornou muito conhecida aqui no Ocidente em virtude do trabalho do movimento da ISKCON. Há outras traduções, eu tenho aqui em casa, por exemplo, 4 volumes, né, do Swami Tapasyananda, da Ordem de São Ramakrishna, também um comentário dele, uma tradução dele do Śrīmad Bhagavatam, muito mais concisa, né? Tem também um outro livro de bolso do Swami Prabhavananda, também da Ordem de São Ramakrishna, que aí fala muito sinteticamente, né, do Śrīmad Bhagavatam. Mas essa é a grande tradução aqui no Ocidente, né? Até hoje. Existem outros trabalhos, né, a ser feitos e existe também um homem ligado a ISKCON chamado Banu Swami, faz boas traduções, que tem também seus próprios comentários com base no comentário de um teólogo antigo, né, do século XVI, sobre o Śrīmad Bhagavatam, que Gauranga Mahaprabhu, Sri Chaitanya, indicava como a literatura fundamental do Gaudiya Vaishnavismo. Não era o Bhagavad Gita, era o Śrīmad Bhagavatam. A própria ideia do Śrīmad Bhagavatam, me estendendo um pouco aqui, mas as pessoas não têm noção de nada a respeito disso, né? Então, como a gente vai comentar alguma coisa, você não tem nenhuma referência sobre coisa alguma. Então, de onde veio essa ilustração? O que é isso? Então, se precisa, né? Me desculpem aqueles que acharem que isso é um pouco longo, mas como vou falar sobre esse assunto, assim, do nada. Śrīmad Bhagavatam, ele é uma obra de Vyasa Deva. Vyasa, o grande autor dos Puranas, do Mahabharata e tudo mais. E ele, em um dado momento da vida dele, ele tem assim, uma certa obscuridade passa por ele e ele pensa, acho que não entreguei o sumo bono da espiritualidade. Né? O Bhagavad Gita, né? Parte do Mahabharata é de Vyasa, o autor. Né? Então ele pensa, será que faltou algo assim para dar, né, o máximo? Às vezes me perdi muito em épicos, em outras histórias laterais. E aí ele é orientado por Narada Muni a encaminhar, né, a sua obra fundamental, né, com um livro que tratasse do essencial da fé, ou seja, o amor a Deus, a busca por Deus e a identificação de Deus pessoal através de suas muitas encarnações, mas sobretudo a encarnação daquilo que o Śrīmad Bhagavatam trata como a fonte essencial de todas as encarnações, Sri Krishna. Então, o Śrīmad Bhagavatam é um grande livro devocional sobre Krishna. Sobre as encarnações, né, muitas encarnações de Vishnu, mas aqui encaminha-se no sentido de dizer que Krishna é a essência, o Purushottama, a pessoa suprema, né, dessas encarnações todas. E trata assim, a parte final é Krishna, mas antes disso fala de muitas outras encarnações e tudo mais, de muitos personagens. Então, assim, é um grande, né, Purana, um grande épico, mas todo o seu coração é o amor à devoção a Deus. Não é? Existem muitas interpretações do Śrīmad Bhagavatam, existem interpretações até advaitas do Śrīmad Bhagavatam, não é? Mas ele é fundamentalmente um livro Bhakti, sem dúvida nenhuma, seu coração.
não é? Então, né, esse Śrīmad Bhagavata contém lá no seu sexto canto essa história de Ajamila. Como é que é narrado isso? Veja, um rei muito piedoso, Paraxite, ele está nos seus últimos dias. E ele, nesses últimos dias, ele não busca assim ficar com a família, ter os últimos prazeres, ver o pôr do sol na praia, sei lá, comer tudo, ter todas as aventuras sexuais. Não, ele busca saber qual é o sentido da vida e como ele se prepara para se unir a Deus. Então ele vai buscar os sábios e ele busca então, né, um grande sábio, Sukadeva Goswami. E Sukadeva transmite para ele o conteúdo do Śrīmad Bhagavata. Transmite para ele um ensinamento sobre isso. O Śrīmad Bhagavata está narrando, né, isso. E aí o que acontece? Nessas muitas conversas, muitas palestras e respondendo às questões do rei, o rei conversa também com sábios e santos e rishis, e um deles, né, Narada Muni, aquele que Sri Ramakrishna disse, né? O caminho para esse tempo é devoção e devoção segundo Narada. Narada Muni, então, está falando sobre a vida após a morte. Céus, infernos, as dificuldades desse mundo, sobretudo na era de Kali, e está falando a respeito da arma fundamental para esta época, né? A era de Kali, em que a nossa mente não é capaz de alcançar Deus por jhana, em que o nosso corpo não pode alcançar Deus por karma, que a nossa capacidade de concentração não pode alcançar Deus por raja, meditação. Nessa época é Bhakti. E ele diz, a principal expressão de Bhakti é a concentração em Deus, manter a mente nele, e a ferramenta para isso mais útil é a repetição dos santos nomes de Deus, com fé, com concentração. Isso faz você escapar do inferno. E aí o rei Paraxite tem uma dúvida sobre isso. Como é possível que a repetição do santo nome de Deus faça você escapar das consequências kármicas de você ter sido impiedoso? E aí é contada a história de Ajamila. Não é? Esse Ajamila que eu mostrei aqui a ilustração, né? Você vê, né? No leito de morte ele está velhinho. Mas ele é carregado pelos Yamadutas, jovem. Quem é a Jamila, primeiro? Depois eu explico quem são os Yamadutas e quem são os Vishnudutas. Os Yamadutas... A Jamila, ele era um Brahmin. Um jovem Brahmin. Né? A casta dos Brahmanes, né? Responsáveis pelos serviços religiosos, pelo conhecimento dos Vedas. E pela ministração de uma série de rituais complicados, na ideia de alcançar Deus por karma. Karma Yoga. Né? Você faz coisas, rituais, magismos, e você se pactua com Brahma. E é uma vida de austeridades, de conhecimento, de afastamento de tudo aquilo que a gente pode considerar pecado, assim, ordinariamente. Né? A compulsão, a paixão dos sentidos. Né? E ele, jovem, casado com uma esposa jovem, tudo mais, ainda não tem filhos. E profissional, porque ele vive de ser Brahma. E ele vai, no dado momento, buscar na floresta lá uns gravetos para fazer o ritual do fogo. Sacrifício do fogo. E aí, no meio da floresta, ele vê uma cena, ele vê um casal, bêbados, cambaleando, assim, o homem e uma mulher. E a mulher é uma prostituta, muito bonita, não é? E ele se vê tocado pelaquela cena, ao invés de pensar assim, aquilo ali é o avesso da minha vida, que bom que eu não estou aqui nesse lugar, né? Eu tenho que me afastar disso. Não, ele se sente muito atraído pela mulher. Se sente muito atraído pela cena toda. Ele gostaria de estar no lugar daquele homem. Ele volta com os gravetos para fazer o ritual do fogo, continua com o seu serviço, mas a sua mente está toda lá. E aí o que acontece é que passa os dias e ele é levado a buscar a prostituta. Veja, ele é casado, ele é brahmin, mas ele ficou tão tocado por isso. E aí acaba que ele se desvia, ele fica sexualmente com a prostituta e acaba se envolvendo com ela, larga a esposa, larga a sua casta e passa a viver com ela em todos os excessos possíveis. E para ter uma profissão, que ele deixa de ser brahmin, ele passa a ser um ladrão, para ser um corrupto, para ser um enganador. Então, assim, a vida dele vai numa derrocada profunda apenas e tão somente por causa de luxúria. Essa é uma mensagem. Okay? Ele era um brahmin, ele tinha conhecimento, ele tinha uma vida certinha,
ele tinha a orientação a respeito de o que era bom e mal, mas ele foi levado pela ideia do prazer daquilo que é mal. E por quê? Ele não estava protegido pelos seus próprios rituais e pela sua própria condição, pela sua própria casta? Não, não estava. Tanto é que caiu. Muito bem. E aí ele passa uma vida inteira com essa mulher, a qual ele se casa, vira a mulher dele, ele tem 10 filhos com ela. O último dos filhos, ele bota o nome de Narayana. E ele se afeiçoou muito pelo menino, pelo caçula ali, né? Que é um garotinho de 10 anos, assim, quando ele está... Um garoto, criança, quando ele está no leito de morte. Velho já, uma vida de entregas aos vícios e à desonestidade, mas ele chegou à velhice. E aí, acontece, né? E aí, no momento da hora da morte dele, ele começa a ter um vislumbre, ali no limiar entre a vida e a morte, ele começa a ter um vislumbre da chegada dos Yamadutas. Esses seres aqui, concorrentes e tal, que o amigo caracterizou como demônios. Na verdade, não são demônios, eles são os servos de Yama. Quem é Yama? Yama que é o governante do reino dos mortos, na sua versão mais terrível. Ah, é o inferno? Mais ou menos, porque é temporário, é transitório. Então aqui é mais parecido com Hades. Yama é mais parecido com Hades grego. Hades é o deus governante do reino dos mortos. Na cultura grega isso não era exatamente o inferno. A gente aqui, a tradição cristã, melhor dizendo, a tradição cristã traduziu Hades como... Primeiro, transformou o ser Hades em uma condição, em um lugar, e transformou Hades em inferno. Jesus desce ao Hades, Jesus desce ao inferno. Ele desce à morada dos mortos. Hades é a morada dos mortos. Aqui, porque é o nome do governante dessa morada. Então, é mais ou menos isso. Então, Yama é o governante desse mundo, só que é daquelas almas atadas que viveram em pecado e vão passar um período de transição entre as encarnações em um lugar obscuro, relacionado ao seu karma. Sobretudo aquilo que a sua mente alcançou. Então, os Yamadutas vão lá buscar o Ajamila. E eles buscam ele jovem, porque foi jovem na hora que ele perdeu a alma dele. Que ele deixou a sua casta, que ele se envolveu com a prostituta, que ele abandonou o seu casamento, que ele começou a beber, que ele começou a praticar crimes. Só que aí, nesse momento, chegam os Vishnudutas. Esses seres que o amigo caracterizou como anjo aqui, que vocês viram na ilustração, né? Se parecem muito com o próprio Senhor Vishnu. São como exatamente iguais, né? Ao Senhor Vishnu. Tem ali toda as marcas, né, são azuis, né? Tem a guirlanda, eles, né, têm ali aquelas armas, né? A parafernália de Vishnu, né? Está com eles, né? Então eles são os servos de Vishnu. Vê se eu acho a ilustração de novo aqui para mostrar. Aqui. Né? Estão vendo? Ó, os Yamadutas, os servos de Yama, são esses seres aqui meio feiosos aqui. Digo, né? Relativamente, né? Hoje em dia a gente não pode dizer muito mais que uma coisa é feia, uma coisa é bonita, porque tudo é relativo. Mas a maioria das pessoas vão entender que esses seres aqui são assustadores, ok? E eles estão carregando aqui ó, a alma do Ajamila pela corrente. E vem aqui os Vishnudutas, parecem Vishnus. Eles são servos de Vishnu. Né? E eles vêm carregar aqui e falam, oh, não, 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 não. E aí o ponto é que há uma discussão. Há uma discussão entre os Yamadutas e os Vishnudutas. Essa discussão é assim. Os Yamadutas estão dizendo, pessoal, a gente tem aqui ó, documento dizendo que o Ajamila é nosso, ele é pecador, ele vive uma vida ímpia. Ele tem que ir conosco. E os Vishnudutas dizem, não, ele é nosso, porque ele é um devoto de Vishnu. E aí o que acontece? Há uma discussão entre esses dois grupos que é uma descrição da defesa do conteúdo externo dos Vedas, feito pelos Yamadutas, ou seja, ele bebeu, ele traiu sua mulher, ele viveu na esbórnia, ele quebrou a sua pactuação com a classe Brahmin, e uma defesa dos Vishnudutas do conteúdo interno, dos Upanishads dos Vedas. Então esse debate entre os dois é uma exposição entre duas maneiras de entender os Vedas. Então, o primeiro recado é, você é Brahmin, você pode cair se você for tentado, tome cuidado. O segundo é, existe um modo duplo de entender os Vedas, a parte externa e a parte interna.
Que os Vishnudutas, os servos de Vishnu, dizem? Ele, no momento da morte, falou o nome de Narayana. Porque o nome do filho dele, é isso que eu esqueci de contar, né? Ele está morrendo e ele grita, Narayana! Narayana é o nome do filho dele, caçula. Que ele deu o nome de Narayana. Ele amava o filho, então na hora do desespero ele chamou com todo fervor, com toda tristeza e com todo amor ao filho o nome de Narayana. Esse chamado pelo nome Narayana, que é o nome de Vishnu, aquele que caminha sobre as águas, foi o código que os Vishnudutas falaram. Não, ele clamou pelo nome de Vishnu. E aí os Yamadutas falam, não, mas ele clamou, né, como Namabasa, ou seja, sem conceber, ele disse o nome de modo inconsciente. E aí os Vishnudutas disse, é o suficiente. Porque o nome e Deus são o mesmo. E aí essa discussão é a discussão entre duas formas de conceber os Vedas. Upanishads e parte externa. Muito bem. Então o que acontece? Os Yamadutas não levam a Jamila. E a Jamila então não morre. Ele é levado a uma reflexão. Ele é levado a uma reflexão sobre como ele perdeu sua vida. E ele é levado a um arrependimento. Então ele arrepende-se verdadeiramente, conscientemente de todos os seus maus passos. E aí sim, quando ele morre, ele é levado pelos Vishnudutas para Vaikuntha. Eu acho que essa cena que eu dizia, né, é spoiler, aparece aqui logo depois, né? Então, primeiro momento é isso, né? É o resgate, e o segundo é a ida de Ajamila. Aí você vê que o Ajamila, olha só, ele já não é mais um homem, ele está igual aos Vishnudutas. Ele tem a natureza de Narayana. E ele está vivendo na morada, Vaikuntha. Veja o simbólico disso, ok? Velho, jovem, aprisionado pelos governantes do inferno, digamos assim, resgatado pelos servos do Senhor, sua Svarupa, sua natureza de servo constitucional do Senhor. Não é? Muito bem. Aí o amigo pergunta, então é fácil a vida assim? Você vive fazendo maldade, você fala o nome de Deus. Quantos são os criminosos aí religiosos que falam o nome de Deus e tá tudo certo com eles? É isso? É isso que a mensagem quer passar? Não. Como vocês puderam ver aqui, há várias mensagens na história. Porque isso aqui é uma apresentação teológica, ok? É uma apresentação de um conceito filosófico. Qual é o ponto? De fato, o nome de Deus é poderoso e purifica. Porque Deus e o seu nome são o mesmo. Então, como você poderia se aproximar de Deus e ao mesmo tempo estar sujo? Só que isso não escapa à necessidade kármica. Tanto é que a Jamila então teve que refletir e mudar e se aperfeiçoar. Mas ele teve esse auxílio profundo, que foi o quê? O nome. O nome. Veja, Namabasa, falar o nome, né? Eu disse Ferrorama. Ah, eu falei o nome de Rama. Mais ou menos isso. Isso é Namabasa. Né? Ferrorama, 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 Ferrorama. Né? 108 vezes. Então estou dizendo o nome de Rama 108 vezes. Ponto é, não é com consciência. Então o efeito disso na sua vida é muito menos poderoso. Mas ainda assim, em razão do nome. Esse é o ensinamento. Ele tem o poder de te dar alternativas. A única coisa, e aí existe todo um ensinamento a respeito das ofensas ao santo nome, é que se você renegar conceitualmente a existência de Deus e do próprio nome, aí você se vê desmembrado disso, desconectado disso. Não é? Porque todos nós dizemos isso, né? Ai, meu Deus! Fulaninho perdeu aquele gol. Jesus amado! Vou chegar atrasado no trabalho. Não tem isso, né? O Senhor Jesus diz, santificado seja o teu nome. A gente não santifica o nome, a gente, né, tenta profanar o nome. A gente não tem essa força, porque o nome é Deus, a gente não pode profanar Deus. Seria absurdo. Seria blasfemo pensar assim, né? Então aqueles que ignoram a existência de Deus, né, a gente pode fazer aqui uma correlação com aquela, né, ofensa ao Espírito Santo, né? É isso, a gente se coloca à margem disso. Mas de modo geral, a misericórdia de Deus é essa. Nós temos
por qualquer contato que tenhamos com ele, nós somos de alguma maneira beneficiados. Mas isso não resolve tudo. Então é claro que precisamos caminhar, mas nós temos esse auxílio. Então o ensinamento não é esse, que a gente vive uma vida malvada e a gente no final do leito de morte, porque senão, né, efetivamente, todos nós dizemos o nome de Deus na vida durante muitos momentos, de modo totalmente inconsciente, totalmente frívolo, e estaríamos todos nós, então, separados dessa condição. E não é assim, efetivamente. Não é assim. O caso é que a mensagem aqui, isso é com muitas, né, passagens bíblicas, passagens escriturais. Elas têm a fundação, o fundamento de inserir em nós um conceito. Ou seja, se você é uma pessoa piedosa, se você é uma pessoa que tem fé em Deus, mas você tem problemas, dificuldades, tentações, se você trabalhar em você o cultivo do santo nome de Deus, o que vai acontecer com você? Aquele arrependimento de Jamila que chegou ali no leito de morte vai chegar a você em outras fases da vida. E você vai conseguir viver de um modo limpo e não vai ter as consequências de uma vida suja. Então, o cultivo do santo nome de Deus é o que está sendo ensinado aqui. O seu poder. Não é essa saída. Tenha certeza que se você viver conscientemente afastado de Deus, você nunca vai dizer o nome de Deus no momento da morte. E aqui o ponto é que a teologia disso é que não foi exatamente no momento da morte. Ele disse o nome do filho Narayana com amor, muitas vezes porque ele amava o filho. Desde a primeira vez que ele colocou o nome do filho de Narayana, ele já estava com essa condição. Se associou a isso. O ponto é que não resolve tudo. É uma força para que você se move. Então, se você tem a prática, por exemplo, com a sua japamala, de repetir todos os dias 108 vezes o nome de Deus ou os nomes de Deus, com fé, com concentração, com esperança de alcançar amor por Ele, é claro que a sua vida vai gradativamente se tornar mais limpa. Evidente. Mas é preciso praticar, porque nós temos nossas caras, nossas tendências, condições climáticas da vida que nos fazem ser inclinados, né? Veja, o homem era um brahmin, ele saiu, viu lá uma mulher, ele se apegou a ela. Então veja, a proteção não é o karma, a proteção não são as injunções, né, da nossa vida como sacerdotes, como pais de família, como mães de família, pessoas que vão à igreja, não. A nossa única proteção é amor e devoção a Deus. O Ajamila não tinha amor e devoção a Deus. Ele tinha um senso de obrigatoriedade dentro daquela tradição, dentro daquela profissão sacerdotal dele. O amor a Deus é o que nos salva. Então, veja, ele tinha amor ao filho, então falou o nome de Narayana com amor. Mesmo que não fosse para Narayana mesmo, esse amor fez significado. Então, imagine se nós praticarmos a repetição do nome com amor. Não é? Quando nós fizermos isso, gradativamente a gente vai deixar de pensar nos Yamadutas que vão nos buscar e vamos pensar que apenas é tão saboroso amar a Deus. Não é? Esse é o ensinamento. Muito bem. Segunda questão de hoje. Um amigo desenvolveu a seguinte ideia. É curiosa a relação da teoria da evolução que circulava nas épocas de certas religiões e como o racismo inspirado nessas ideias também inspirou Kardec, Joseph Smith, o fundador da igreja, né? Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e outros. Eu fiz aqui uma descrição, né? Muito ano passando da vida de Joseph Smith, dizia que tinha esse aspecto, né, no ensinamento dos mormons, né? E esse amigo faz essa correlação aqui entre o tempo em que eles viviam, né? Assim, aquele meados do século XIX, existia um grande cientificismo e as ideias científicas e evolutivas, evolucionistas, naquele momento inclinavam-se muito para o racismo mesmo, né? Ideias eugênicas, né? Purificar a raça, né? Isso é uma coisa que nós devemos fazer, melhorar os indivíduos, assim como acontece na seleção natural. Então, existem raças primitivas, inferiores. Então, ele está falando aqui do espiritismo de Allan Kardec, do movimento Mormon, que tinham esses elementos racistas contidos na sua elaboração. Kardec falava, né? As almas mais primitivas encarnam nos africanos, nos asiáticos, né? Tinha uma coisa muito caucasiana, do europeu, colonizador, civilizado, queria civilizar os outros porque eram dotados de almas superiores. Isso é espiritismo, né? Está presente no espiritismo e se manifesta de muitas maneiras na maneira espírita de pensar. E também, né, isso está lá nos mormons, a explicação das tribos que se dividiram depois de Noé e tudo mais. Então ele caracterizava, né, os negros como dotados de uma mácula.
E tudo isso como revelações espirituais. E aí o que esse amigo diz? É curioso, né? Que essas revelações tenham vindo em um momento em que o pensamento, né, o espírito do tempo favorecia essas ideias. Aí o que eu digo é sempre assim. Quando você tem essas manifestações que são elaborações do mundo mesmo, né? Calcadas em uma cultura religiosa. E aí é que o ponto é, com isso eu estou negando que Kardec tenha tido uma experiência espiritual, que Joseph Smith tenha tido uma experiência espiritual. Não, o que eu estou querendo dizer é que tanto Kardec como Joseph Smith eram pessoas muito aferradas aos conceitos do seu mundo. E por isso, seja lá o que tenha vindo a eles como luzes, eram luzes presas aos conceitos do mundo. Então, é necessário transcender o mundo para alcançar o conhecimento de Deus. Sri Ramakrishna disse, né? Você só pode ensinar a humanidade sobre Deus se você tem um mandato. É claro que tanto Joseph Smith quanto Kardec diziam que tinha um mandato, né? Kardec dos espíritos superiores e Joseph Smith do Pai Celestial e de Jesus que vieram junto para eles, depois do anjo Moroni e tudo mais. Mas o próprio Pai Celestial e Jesus, em separado assim, deram a ele esse mandato. Isso é o que ele diz. Mas o que nós podemos perceber? É que as suas ideias são muito presas àquele universo conceitual da sua própria cultura cristã, da própria América daqueles anos ali. E Kardec também, né? É a palavra de alguém da França colonial que estava ali colonizando, né, a Ásia, a África e tudo mais. E ele olhava, né, de cima para baixo assim. Então, muito complicado de entender que isso venha da mesma fonte, né, que traduziu, por exemplo, a mensagem dos evangelhos, por exemplo. É bastante complicado, é bastante diferente, né? Então, e a gente vai ver isso em muitos outros movimentos, né? Que tem essa marca. E Sri Ramakrishna, por exemplo, é um contemporâneo. Sri Ramakrishna viveu nesse período aí, né? Meados e final do século XIX. Mas qual é a ideia de Sri Ramakrishna? Totalmente chástrico. Você vai ver Sri Ramakrishna falar aquilo que Mahatma Gandhi dizia, né? E Roman Rolland também. Ele reuniu toda a vida espiritual da Índia numa mesma pessoa. Então, é isso, né? Ele não está inventando nada baseado, por exemplo, numa aquisição da Revolução Industrial na Inglaterra, né? Então, ainda que seu discurso seja muito moderno, a base dele é esse espírito eterno. Então, é mais provável de entender que aquilo não está sob as circunstâncias de um determinado momento, como essas outras expressões, né? Muito bem. É... Um amigo pergunta, sugere aqui. Olá, Marcelo. Falando em experiências espirituais, poderia fazer um vídeo comentando um tema bem famoso, que são as aparições da Virgem Maria pelo mundo? Principalmente a aparição de Fátima, que os católicos dizem ser um evento irrefutável. Pois então, as aparições da Virgem Maria, né? Elas, né? Temos a aparição de Lourdes, a aparição, né? Nossa Senhora de Guadalupe e a Virgem de Fátima. O que elas apontam? Sobretudo aqui, né, a Virgem de Fátima, isso é muito destacado, Lourdes também. A necessidade das pessoas se espiritualizarem mais, de um ponto de vista muito católico, muito vinculado às ideias católicas, mas a ideia é um chamado para que as pessoas deixem de se mundanizar, de encontrar soluções em um caminho do mundo e busquem, né, essa imersão. Só que isso é feito sob um viés estritamente católico, né, vinculado aos símbolos católicos e às questões católicas. E aqui eu faço um paralelo, né? Antes eu falava, né, a respeito da questão de Allan Kardec e de Joseph Smith. Questões que vão surgir aqui, né? Inclusive, junto com isso, né, uma amiga escreveu assim a respeito do Joseph Smith. Eu vou juntar as questões aqui porque elas são muito parecidas. Ela diz: o Joseph Smith se denominava apóstolo de Cristo, estava refundando a igreja de Cristo. A igreja que tinha acabado com os apóstolos e ele estava refundando a igreja. Aí ela diz: a pessoa se autodenominar apóstolo direto de Cristo é muita pretensão. Aí ela fala aqui de vários problemas dos mormons e tudo mais e diz como é que pode ser isso. O caso, meus amigos, é assim, a respeito disso, aparições da Virgem Maria, as revelações dos espíritos superiores, Joseph Smith e sua refundação da igreja.
O que devemos observar nessas coisas todas é o que essas espiritualidades dão fruto. O que se produz no coração daqueles que seguem esses ensinamentos. O que manifesta-se de transformação da vida dessas almas em razão desses guiamentos. As pessoas se tornam mais espirituais, as pessoas se tornam mais mansas, as pessoas se tornam mendigos de espírito. Estou falando aqui das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os mendigos de espírito, bem-aventurados os que choram. Essas pessoas se tornam pessoas que clamam a Deus. Sri Ramakrishna dizia, né? Derramamos rios por namoros perdidos, por dinheiro perdido. Quem derrama uma única lágrima por Deus, estamos chorando, né? Estamos tendo fome e sede de justiça, né? Somos misericordiosos. Essas coisas estão nos levando para esse caminho. Seja lá qual forem as mensagens, porque a gente sempre tenta caracterizar isso. Será que é veraz o acontecimento? O importante é saber, será que a mensagem é verdadeira? Será que existe uma saúde espiritual aqui? Por exemplo, Sri Ramakrishna. Será que Sri Ramakrishna viu Kali? Será que Sri Ramakrishna viu Cristo? Será que Sri Ramakrishna viu isso e aquilo que ele disse viu? Nunca foi importante acreditar nisso. O Sri Ramakrishna nunca disse, você precisa acreditar que eu tive essa experiência. Não. Ele dizia, você deverá ter as suas próprias. O que eu estou querendo dizer para você é que tem. Se você acredita, pratique vida espiritual e você descobrirá. O importante é a mensagem que ele transmitiu, que ele dizia, você vai em todos os lugares, onde você achar a verdade não será diferente disso aqui. Disso que ele estava pregando. É esse o ponto. A verdade, a substância, a poder, a luminosidade nas mensagens, se há, a gente começa a presumir que talvez tenha vindo de uma fonte fidedigna. Se não há, talvez a gente fique em dúvida. Mas isso será sempre muito individual, né? Sri Ramakrishna dizia, você pode alcançar Deus por muitos caminhos. E quando conversava sobre isso, as pessoas falavam, mas como? Se a fonte é corrompida e tudo mais. Veja, observe a vida das pessoas. Né? O que me interessa muito é o fenômeno do santo. Aquele que realizou uma vida santa teve uma experiência de Deus. Não é? Claro, pode ser uma experiência parcial, sempre será parcial, pois Deus é infinito, nunca pode ser alcançado completamente. Não é? Mas é isso que a gente deve se pegar. Não ficar aqui numa impossível qualificação da veracidade de certos eventos que só estão existindo dentro da experiência pessoal das pessoas. Então, quando nós consideramos isso, essa análise, sempre é um problema sectário aqui, né? De a gente ficar muito preso àquilo que a gente tem mais afeição. Então, as aparições da Virgem, não é? Dizem isso e aquilo outro. Quando eu penso, por exemplo, sobre o problema do comunismo, o problema do mundo, as crises e dores, eu fico a pensar, verdadeiramente, uma pessoa que buscou vida espiritual, ela tem alguma novidade a respeito dos sofrimentos do mundo? O mundo é isso, o mundo é transitório. Quantos anos vivemos, cada um de nós? Alguém que vive muito vive 80 anos. E depois? Não é? Então, assim, não é esse mundo, o mundo é sempre isso. O mundo é sempre essa tensão, é sempre esse problema. Em qualquer época da humanidade que você for verificar o que as pessoas estão falando, o discurso é sempre esse. As famílias estão em crise. A religião está em crise. A moral está em crise. Né? Há muitas dúvidas sobre o futuro, há muitas tensões e medos. É claro que existem épocas um pouquinho mais complicadas, né? Transições, né? Grandes transformações geracionais. Mas sempre essa instabilidade, é por isso que é mundo. Então, as mensagens da Virgem falam a respeito do fim do mundo. Desde quando estamos falando isso? Né? Por quê? A busca espiritual é a transcendência do mundo, mas é pelo amor a Deus. Então, é assim que eu vejo, sabe? Essa é a relevância que eu dou. É claro que um católico vai ter uma outra interpretação a respeito disso. Muitos vão acreditar nisso como uma mensagem para eles agora. Né? Eu sempre acho muito problemático, né? A amiga falou aqui
A pessoa se autodenominar apóstolo direto de Cristo é muita pretensão. E é muita pretensão também quando a gente olha para o nosso tempo e acha que esse é o tempo mais importante da história da humanidade. Não. Esse tempo é mais importante para nós aqui, o personagem Marcelo. Eu tenho que me preocupar com a minha vida realmente aqui agora. Mas eu preciso saber que isso aqui é um processo assim muito pouco especial em relação a esse universo transitório. Se eu alcanço o amor por Deus, aí eu começo a pensar sobre a minha verdadeira natureza de alma espiritual e eterna. Né? Muito bem. Muito bem. Outra questão. Há algum tempo fiz um comentário elogiando uma pessoa que vejo com graus de santidade. E esta pessoa me repreendeu, se dizendo caída e não merecedora desse elogio. Esse comportamento de recusar elogios é próprio de pessoas santas. Mas como então ter uma atitude de respeito para com pessoas vivas de nossa época que não aceitam serem tratadas como santas? É errado pensar que há pessoas santas? Bom, se você quer fazer um elogio a alguém que você considera muito elogiável, diga que essa pessoa é um aspirante espiritual. Essa pessoa não vai se recusar a dizer isso. Ela de fato vai se reconhecer como um aspirante espiritual. E aspirante espiritual é muito alto, é muito elevado, né? Eu sou um aspirante a aspirante espiritual, né? A gente quer ter amor por Deus, né? Então, essa busca, né, a gente pode identificar como um ponto de partida, como um início, né, como uma coisa muito boa que ainda não se realizou. E, na verdade, uma pessoa elevada não diz dela mesma que ela é elevada, né? Lembre-se do Senhor Jesus, né? Bom mestre, me diga, bom mestre, por que me chamas de bom? Jesus disse isso. Sri Ramakrishna dizia isso. As coisas que mais me machucam como me chamam de guru. Quem sou eu? Né? Eu sou o servo dos servos de Deus, né? Então, se negava a isso. Ao mesmo tempo, tanto Jesus como Ramakrishna exerciam uma função concreta de gurus, de professores, de orientadores, de pastores. Claro que sim. E claro que eles faziam isso com base em uma autoridade que eles diziam ter. Sri Ramakrishna dizia, né? Tudo que eu digo eu ouvi da mãe. Certa vez apareceu lá um Advaitin falando com ele sobre a diferença, né, do Drigdriksha Viveka, né? A diferença do discernimento entre, né, aquele que é, aquele que observa, essas coisas, né, do pensamento escolástico. E Sri Ramakrishna disse: Meu nobre, eu não sei nada dessas ideias escolásticas aí. Tudo que eu sei é o que minha mãe me diz. Cortando logo, né, a onda do pensamento Advaitin que aparecia para ele ali. Não era isso que ele ensinava, né? Mas ele dizia, a mãe me ensinou. Ele dizia muitas vezes, né? Falou isso para vários. Primeiro você adquire conhecimento de Deus, um pouquinho que seja, para você ter mais substância para poder ensinar. Antes disso, ensinar o quê? Então é claro que se ele ensinava, e ele ensinava muito exaustivamente, deteriorou muito a sua própria saúde física em virtude de não parar de ensinar, é porque ele acreditava ter uma orientação autêntica, genuína. Então nisso eles colocavam como orgulho? Não, nem Jesus. Jesus falava, eu vim falar aquilo que o Pai me ensinou. Eu tenho, você não tem, ok? Conhecimento do Pai. Mas isso fazia dele orgulhoso? Ele aceitou um trono, um cajado? Não. Aceitou uma caracterização qualquer? Você é aquele que deveria ter vindo? Ou devemos esperar outro? Perguntaram os discípulos de João Batista. Ele disse, eu vou dizer o que eu estou fazendo, tá? Estou pregando o evangelho para os pobres, os coxos estão sendo curados, os cegos, eu estou, né, pregando o evangelho da salvação. É isso que eu estou fazendo. Isso aí caracteriza-me como Messias? Não sei. É isso que eu estou fazendo. Então, toda a humildade está aqui, mas existe um reconhecimento próprio da missão. Então, o que acontece, né? A diferença entre você ser orgulhoso e humilde aqui, e orgulhoso significa dizer mentiras. Humilde significa agir sobre a verdade. Então, veja, se você me pede um copo d'água e diz assim, ó Marcelo, eu estou morrendo de sede, eu preciso de água, e eu tenho um copo d'água para te dar, e eu digo para você assim, eu mesmo sou a água, eu sou a fonte de todas as águas, eu estou sendo mentiroso. Eu não sou a fonte de todas as águas, eu não sou a água definitivamente. Ah, nossos corpos são compostos de água, é verdade, mas eu não sou a água.
e eu não tenho a fonte de todas as águas, eu não criei a água, mas eu tenho um copo d'água. E um copo d'água eu posso te dar, eu devo te dar, porque você precisa e eu posso te dar. Aqui é a condição do guru. O guru, alguém está pedindo para ele para mostrar a verdade, mostrar o caminho para Deus. Se ele diz, eu sou Deus, eu sou a fonte de toda a verdade, fique comigo porque eu sou a própria verdade, aí ele está mentindo. Mas se ele diz, eu posso te dar um conhecimento desta verdade parcialmente a partir daquilo que eu recebi do meu guru, que também recebeu parcialmente, que recebeu, até uma linha que leva ao conhecimento de Deus. Aí ele está dando esse copo d'água para você muito legítimo e lícito. Ele não está se vangloriando, ele não está dizendo que ele é Deus, ao mesmo tempo que você tem por ele uma reverência como se ele fosse o mais próximo disso. Quando nós somos criados assim pelos pais, há um momento da nossa infância que nós estamos tão vidrados nos nossos pais que eles são como Deus pra gente. Eles são autoridade máxima. O pai falou, tá falado. A mãe falou, tá falado. As crianças acreditam depois. Existe uma primeira fase da infância que a criança não pensa muito sobre nada. Ela simplesmente está recebendo o amor e tudo mais. Depois ela começa a cultivar uma própria personalidade. Ela tem essa relação de completa devoção aos pais. Né? E se os pais são bons pais, isso aumenta profundamente. Depois vem da adolescência, é uma outra história. Mas até um determinado momento, tem isso. Essa profunda devoção e respeito. Para que alguém leve o conhecimento de Deus para essa criança, essa pessoa que leva o conhecimento de Deus, ela precisa ser mais valorizada que os próprios pais. Porque os pais podem ser muito queridos para a gente, mas eles podem ser muito mundanos também. Podem nos prender muito ao senso de família, ao senso de carnalidade, ao senso próprio aqui dessa identidade transitória. Então nós precisamos de um professor que nos fale daquilo que transcende, que é o pai de todos os pais e mães. A mãe de todas as mães, que é Deus. Como que nós podemos acolher esse ensinamento que nos separa dos nossos pais? Se nós temos um respeito por uma pessoa, como temos um respeito por Deus? Então, por isso que o guru é Deus, né? Nesse sentido, do ensinamento hindu, está nisso. Não é que ele seja Deus, mas ele é aquele que pode nos dar esse copo d'água. Ele pode nos dar o conhecimento. Por quê? Porque ele tem uma linha de sucessão autêntica. Ele vive e o que ele fala é chástrico. O que ele fala está de acordo com as escrituras. O que ele fala não tem contradição com o ensinamento que nós sabemos ser verdadeiro. Temos fé em alguma coisa, né? Precisamos ter fé em alguma base, né? Então, Sri Ramakrishna, por exemplo, guru autêntico, né? Jagat Guru. Por quê? Porque guru do universo, guru de todos. Porque ele está transmitindo o quê? Amor por Deus. Em algum momento existe um outro ensinamento que não seja amor por Deus, por Deus, que ele aponta para Deus. Ele aponta para Deus de uma palavra que está completamente conciliada com as Escrituras, na sua pureza maior. O mesmo podemos falar de Jesus, né? Então, nesse sentido, é claro que alguém vai dizer assim, mas o guru ali da esquina, ele não é Ramakrishna, ele não é Jesus. Sim, mas se você pensa no guru da esquina como qualquer um que bota uma tabuleta dizendo guru, claro que você vai estar em engano. Precisa ser quem? Uma pessoa livre de luxúria e ganância que fale de acordo com o Shastra. Shastra, não de acordo com as teologias, não de acordo com as tradições religiosas, que fale de acordo com a verdade profunda de uma linha de santos liberados que vem de Deus. Por isso que é tão raro, por isso que é tão difícil. E por isso que é tão precioso, por isso que é tão necessário. Qual é a importância desse mestre? Ele nos dá um copo d'água, que nós não temos. Né? Mas veja, pode ser alguém que dê uma água envenenada pra gente, se for mal. Né? Disse-lhe Ramakrishna numa de suas parábolas. Né? Eu vi uma cobra entalada com um sapo na garganta. Por quê? O sapo era muito grande e a cobra não conseguiu engolir. Os dois sofriam muito. O sapo e a cobra. Ele dizia, essa é a imagem do guru desqualificado junto com o discípulo desqualificado. Os dois sofrem muito. Né? Se fosse uma cobra maior, engoliria de uma vez só o sapo. Em 3 coachadas, ele já estaria morrido. Mas ele não consegue morrer. E não consegue se livrar. Então veja o problema da má associação com desqualificados. Então, esse é o ponto. Realmente, se você vir um guru dizendo sou eu mesmo, eu sou a encarnação, aí, meu amigo,
É bom você fugir desse. Ah, mas Jesus não disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ramakrishna não disse, aquele que foi Rama, aquele que foi Krishna? Em determinados momentos, para certos discípulos, em certas chaves, ele pode revelar isso de muitas maneiras. Mas para facilitar o quê? O alcance de Deus. Porque é preciso ter fé no ensinamento do guru. Mas muitas vezes isso vai estar conciliado com uma profunda negação de si mesmo. Por quê? Porque aqui exerce um papel, não é? Muito bem. Então ele pode ensinar, ele não está mentindo. Ele não está dizendo assim, falso humilde, eu sou apenas a poeira dos pés de devotos, mas isso é mentira. Não. Um professor da verdade precisa ser veraz. O que ele está querendo dizer é que ele é apenas esse que dá o copo d'água. Mas o oceano inteiro de todas as águas nunca poderá ser percebido inteiramente. Porque este é a fonte de tudo. De todos aqueles que querem saber dele. Entende? Por isso que o Senhor Jesus disse sobre tais acontecimentos futuros, nem o filho sabe, apenas o pai sabe. Isso é uma descrição muito concreta da diferenciação entre a encarnação divina e a fonte. Ainda que a encarnação divina seja encarnação divina. Veja, sei que é paradoxal. Paradoxal não quer dizer contraditório, quer dizer duas verdades que estão conciliadas de um modo muito difícil de compreender pelo pensamento ordinário, comum. Não é? Muito bem. A outra pergunta é exatamente a mesma coisa, né? Está dizendo aqui, na tradição hindu se ensina que é necessário respeitar o guru como Deus. Ao mesmo tempo, um sinal de um guru autêntico é o que nunca diz que aceita esse grau de respeito, nunca se vendo como divino. Ao mesmo tempo, o guru não pode mentir e ao mesmo tempo deve ensinar com autoridade para o benefício do discípulo. Como resolver esse problema? Pois ele sinceramente se acha uma alma matada, como pode ensinar? Aí está, novamente. Você me pede um copo d'água, eu posso lhe dar um copo d'água. Matei sua sede? Sim. Isso significa dizer que eu mesmo sou a água, eu mesmo tenho todas as águas, eu posso matar a sua sede por mim mesmo? Não. Eu preciso do copo d'água. O copo d'água vem de uma fonte, a qual eu pego. Né? Então é isso. O respeito profundo ao guru é o respeito ao ensinamento que vem através dele. Então, por exemplo, se você vê o guru, que ele é um assediador, que ele é um distorcedor de todas as verdades, que ele vive em luxúria e ganância e está ensinando o contrário de tudo aquilo que os outros ensinaram. Como é possível? Aí alguém vai dizer assim, mas tudo bem, se então é só pegar os ensinamentos anteriores, por qual razão o guru precisa? É só você ler livros. Porque, primeiro, o guru materializa a maneira de transmitir o ensino contemporâneo à sua própria vida. Segundo ponto, ele pode responder dúvidas, né? Ao contrário do livro, que não responde dúvidas assim, né? É claro que você pode alcançar respostas em um livro, mas não há diálogo, né? Concreto e direto, né? E o terceiro é que a vida iluminada de uma pessoa santa que vive pelos shastras, pelos ensinamentos, dá a você a materialidade disso e influencia você fisicamente. Estar associado a pessoas santas transforma a nossa mente. A pessoa liberada libera você, em certa medida, pelo olhar, pela palavra e pelo toque. Então é por isso que a associação com pessoas santas, sadhu sangha, ouvir e cantar os nomes do Senhor com esses, é muito importante. Além do ensinamento prático e concreto e testemunho de vida. Né? Por isso não fica tudo uma relativização. Aí vem esses idiotas e falam: isso nunca existiu. Você lembra, isso foi uma construção. Por quê? Tal é a maioria de pessoas comuns e atadas que a gente acha que a vida santa não existe. Né? Então é isso. Outras questões importantes, mas não há mais tempo hoje. No próximo vídeo aqui dessa série nós vamos trazer mais tópicos. Tragam também as suas questões. Hoje os assuntos foram um pouco, vinculados a essas questões védicas e assuntos assim, mas eu acho que abrangente também a interpretação, né, de muitas tradições, a maneira como a gente vê a vida santa, não é? E práticas, e conceitos, e ideias.
É isso, meus amigos. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.